mais uma vez. Aqui estamos de novo para mais uma sessão de sensibilização, neste caso prática, de planeamento de experiências. Nós já tínhamos visto numa sessão anterior o que é que consistia o planeamento de experiências. Vamos agora pôr em prática alguns dos conceitos e com exemplos como é que nós podemos mais facilmente estar a aplicar esta metodologia e como é que ela nos pode ajudar a melhorar os nossos processos produtivos. Então, em que é que consiste um planeamento de experiências? Só para dar aqui uma revisão. Portanto, é a realização de alterações deliberadas e sistemáticas nas variáveis de entrada, ou seja, os fatores, é o que está ali indicado como dados, para observar a alteração que elas irão provocar no resultado final, na resposta ou na característica que eu quero estar a verificar e quero estar a controlar do meu produto ou do meu processo. Por exemplo, num processo de moldagem, eu tenho aqueles fatores iniciais, aqueles dados iniciais, aqueles tempos, aquelas temperaturas e as pressões, e eu sei que só mexendo naquelas variáveis que estão ali de entradas, através de uma determinada combinação, eu vou garantir que a dimensão da peça vai atingir um resultado-alvo, ou seja, vai atingir um resultado que vai ao encontro das especificações do meu cliente. Ou seja, o objetivo então é obter uma uniformidade das dimensões das peças utilizando um determinado valor-alvo. Eu quero saber que combinações é que existem de tempos, temperaturas e pressões que me dão origem a que a peça vá ir ao encontro de um determinado valor-alvo com o mínimo de variação possível. Portanto, para resumir então este tipo de estudos, eu tenho 5 fatores, que estão ali do lado esquerdo, e esses fatores eu quero saber quais são os fatores que afetam a variação das dimensões da peça, que é o resultado ou o output que eu quero estar a ter após realizar este processo, e quais são os fatores que afetam a dimensão média dessa peça. Portanto, eu tenho que ver isto sempre nas duas vertentes, na vertente da variação e na vertente dos valores médios. Eu já sei que no final eu vou ter os meus fatores, independentemente da quantidade de fatores que eu usar para este estudo, eles vão se enquadrar numa destas 4 categorias. Ou só afetam a variação do resultado, é o caso 1 que está ali, portanto o valor médio mantém-se igual, só vai variar a sua dispersão. Ou só afetam o resultado médio, que é na situação 2, ou afetam tanto a variação como a média, caso 3, ou então no caso 4 não afetam nem a variação nem a média. E eu vou ter que conseguir enquadrar cada um daqueles meus fatores, 3, 4, 5, 6, 10, 15, os que forem necessários, vou enquadrá-los em cada uma destas 4 opções que estão aqui. Como é que eu faço isso então? Vou fazer o tal plano de experiências, como nós vamos ver a seguir. Então o objetivo é então, numa primeira fase, encontrar os fatores que afetam a variação e usar estes fatores para minimizar a variação, e na segunda fase encontrar os fatores que provocam um desvio da média sem afetar a variação. Portanto, neste tipo de abordagem é tão ou mais importante eu controlar a variação do que controlar o valor médio. O efeito da variação é muito mais drástico na melhoria dos meus processos do que a alteração ou o ajuste do valor médio de um determinado produto. Vamos ver então aqui um exemplo. Numa laminagem, eu quero determinar a dimensão interior em milímetros de uma determinada peça que está a ser laminada. Tenho 3 fatores. O fator A é a posição da fixação do rolo 1, em que eu vou testá-lo entre 2 níveis, posição 1 e a posição 2. O fator B é o ângulo do rolo número 6, em que eu vou ter 90 graus ou 105 graus. É a posição do rolo que eu vou querer estar a mudar durante o meu processo produtivo para saber qual daqueles dois ângulos me permite obter o melhor resultado da laminagem. E por fim, a pressão dos rolos finais, baixa ou alta. Portanto, ali, eu quero saber destes 3 fatores, com aqueles níveis que eu vou estar a estudá-los, quais são aqueles que fazem com que eu obtenha uma dimensão-alvo de acordo com o que está especificado, com o mínimo de variação possível. Então, como é que isto é feito? Eu tenho 3 fatores, portanto, se eu tiver 3 fatores e fatores a 2 níveis, eu vou experimentar ou vou ter que fazer 8 experiências. Onde cada experiência
vai ter uma possível combinação. O que é que eu faço primeiro? Vou assumir que nível baixo de um fator vou dar com o sinal menos e o nível alto vou dar com o sinal mais. E só em termos de metodologia depois da atribuição do tipo de matrizes. O que é que eu tenho ali do lado direito? Tenho 1 até ao 8, são o número de experiências possíveis. Portanto, estou a fazer todas as possíveis combinações que existem. E lá em cima tenho o A, o B e o C, que são os fatores. O A é a posição da fixação, o B é o ângulo do rolo e o C é a pressão dos rolos finais. E no fundo ali tenho as 8 combinações possíveis deste tipo de experiência. Muito bem. Por exemplo, a experiência número 4 é uma experiência que eu vou pôr o A num nível mais, ou seja, vou pôr na posição 2. O B vou pôr no nível mais, vou pôr no ângulo de 65 graus, perdão, e o C na posição menos, vou pôr na pressão dos rolos finais baixos. Portanto, os símbolos mais e menos, eu vou ver à minha tabela que é que corresponde nos seus níveis. O que é que faço então? Vou para cada combinação, neste caso, foi o que eu fiz, vou recolher 3 peças. Ou seja, no caso número 1, vou recolher o A no nível menos, o B no nível menos e o C no nível menos. Fabrico 3 peças. Vou fabricar, neste caso, são 3 corrediças, com o processo definido nos níveis mais baixos de A, B e C. E vou registar qual é que é a dimensão inferior. Vou repetir depois este processo para as outras 7 combinações. Portanto, no fundo, faço 7 combinações. Cada uma daquelas combinações tem 3. Vou produzir 3 peças em cada uma das combinações. E tenho a minha matriz de experiência realizadas e agora vamos fazer a análise dos dados que estão aqui realizados, ou que foram aqui encontrados. O que é que eu faço em primeiro lugar? Vou encontrar os fatores que afetam o diâmetro médio. Nada mais simples do que isto. Na coluna seguinte, na última coluna do lado direito, eu vou calcular a média dos 3 valores das amostras 1, 2 e 3. Portanto, tenho ali 19,10 na primeira experiência. É a média dos valores 19,18, 19,02 e 19,09. E por aí fora tenho as minhas outras 7 combinações. Então, como é que eu calculo o efeito do fator C? Por exemplo, eu vou buscar esta tabela, já terei os valores das amostras e vejo em que situações é que o C, ou seja, o fator C, está com o sinal menos. E eu verifico que o C está com o sinal menos nas primeiras 4 experiências. Então o que é que eu faço? Faço a média daquelas 4 experiências e tenho o valor 19,26. Qual o valor da média quando o C tem o valor mais? São aquelas 4 combinações, é a experiência 5, 6, 7 e 8, e obtenho o valor 18,85. Portanto, o fator C, que é a pressão dos rolos finais, afeta o resultado médio, no caso a dimensão média do nível C diferida da dimensão do nível C+. Quando eu passo do C- para o C+, o valor passa em média de 19,26 para 18,85. E faço o mesmo cálculo para o B e para o C, tendo atenção que quando eu estiver a calcular o fator B, por exemplo, o B tem o sinal menos aonde? Na experiência 1, na 2, na 5 e na 6. Portanto, eu vou fazer a média das 4 valores. E o fator B tem um valor mais na experiência 3, 4, 7 e 8. Portanto, eu quando tenho depois esta tabela aqui geral, onde eu tenho depois A, B e C mais e menos, e na linha cá de baixo tenho o delta, tenho a diferença entre um e outro. A diferença entre o valor menor e o valor maior do mais e do menos vai dar o maior efeito. Ou seja, eu estou olhando aqui para esta tabela e verifico que o fator que influencia mais o valor médio é o fator C, que em valor absoluto é maior. O valor que afeta menos o valor médio é o fator B, tem só um efeito de 0,02 mm. E o fator A também é forte, também tem alguma influência, mas a sua influência não é tão forte como o C. Portanto, se eu quiser fazer uma hierarquia de influências, o fator que afeta mais é o C, depois é o A e depois é o B. Isto em termos dos valores médios.
A representação gráfica é o que eu tenho aqui, A, B e C. Portanto, quanto mais horizontal for a minha reta, quanto menor for o declive dessa reta, menor a influência que aquele fator tem na característica que eu estou a medir. Como podemos ver ali, o fator C é aquele cujo declive é maior, a seguir ao fator A, e o B a linha é quase horizontal, ou seja, muito pouca influência tem aquele fator no resultado final. Vou agora passar a uma questão que são as interações. As interações são o quê? São o efeito que um determinado fator tem no produto final e ter que medir é que ele é influenciado pelo outro. Ou seja, se eu tomar um comprimido para as dores de cabeça, fico sem dores de cabeça. Se eu tomar um comprimido para as dores de costas, fico sem dores de costas. Mas se calhar se eu tomar as duas em simultâneo, começo a ter problemas de coração. Ou seja, os meus fatores interagem e fazem com que eu produza diferentes características. Este é o modelo para eu calcular a interação das colunas, ou seja, qual é que é o efeito de interação. Nós vamos abordar isto mais tarde com mais detalhe, mas muito rapidamente é o quê? A interação do fator A com o fator B é, visto ali nas colunas do lado esquerdo, é eu estar a atribuir o valor, por exemplo, na primeira experiência. Eu tenho o A, tem o valor menos 1, o B é o valor menos 1, e eu multiplico os dois valores. Portanto, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos por menos dá mais. No segundo caso, o A é mais e o B é menos. Mais por menos dá menos. E assim sucessivamente, durante as 8 experiências, eu não tenho a combinação mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais. É essa que eu ponho na OAB. Fazendo o mesmo tipo de esquema para as colunas AC, BC e ABC, eu tenho esta matriz, e esta matriz chama-se uma matriz ortogonal com 3 fatores, ou seja, tem todas as combinações e consegue estar a avaliar todas as interações possíveis. Os valores que estão ali do lado direito são os valores já que estavam nas tabelas anteriores. Tá bem? Portanto, eu faço o cálculo dos ABs, AC, BC e interação tripla, ABC, e depois, da mesma maneira que calculei os valores do A, do B e do C, vou calcular qual é que é o efeito de interação. A interação AB, o que é que eu faço? Vou à coluna AB e vejo quando é que o AB tem um sinal negativo. O AB é menos na experiência 2, na 3, na 6 e na 7. Portanto, o que é que eu faço? Vou fazer a média desses 4 valores e tenho ali o efeito de interação AB. Repito o mesmo cálculo para o mais, para o AB igual a mais, que é na experiência 1, 4, 5 e 8. Calculo os valores médios e coloco-os naquela tabela onde já tinha o ABC. Que é que eu verifico em relação à interação AB que não existe interação. Ou seja, que o efeito é nulo. Quando eu passo do AB- para o AB+, não vejo nada a ocorrer durante o meu processo. Fazendo os mesmos cálculos depois para o AC, para o BC e para o ABC, o que é que eu concluo? Concluo que não existem interações, ou seja, se eu olhar para o AB e para o BC, é nula. A ABC é quase nula e o AC também é quase nula. Portanto, não existem, nenhuma das interações afeta o valor médio. Quais são os efeitos mais importantes então? É o efeito C e o A. E não há nenhuma das interações que produz nenhum efeito forte. Nem nenhuma das interações, nem o fator B. Portanto, os fatores aqui a considerar para melhorar o valor médio do meu processo produtivo ou da minha característica que eu vou estar a medir é o fator A e o fator C. Okay? Portanto, isso seria quais os fatores significativos, eram o A e o C. Então agora faço exatamente a mesma abordagem, mas em vez de, na última coluna, ter os valores médios, como tinha feito ainda há pouco, o que é que eu calculo? Calculo o desvio padrão. Aquele valor que está ali, 0,080, é o desvio padrão daquela amostra, 1918, 1902 e 1909. Obtenho então o valor do desvio padrão. O que é que eu faço então agora? Faço exatamente as mesmas contas, só que em vez do valor final de ser com os valores médios, faço com os desvios padrões. E tenho aqui a minha tabela correspondente do efeito do desvio padrão. E eu olho para aqui e verifico o quê? Verifico que o fator que afeta mais o desvio padrão é o fator B, que é aquele cuja diferença entre o menos e o mais é o maior.
seguido do fator A, que varia que é o segundo fator a ter maior variação possível. Portanto, aqui, quando eu estou a falar do desvio padrão, o B é o fator mais decisivo, seguido do fator A. Interações, nenhuma delas tem qualquer efeito forte, né, no desvio padrão, e o fator C também não tem qualquer influência no desvio padrão. Outro dos fatores que afetam mais uma vez, é o fator B. O B é aquele que é decisivo para a diminuição da variação do meu processo. Está aqui o que está a tentar mostrar graficamente. O fator B é aquele cujo declive é maior, o C não tem qualquer influência e o A tem alguma influência também. Então, como é que eu vou otimizar o meu processo? Vou primeiro utilizar a análise para o desvio padrão, para reduzir a variação, e a seguir utilizar a análise para as médias para ajustar o processo ou o produto-alvo sem aumentar a variação. Na prática é o quê? Eu vou olhar para estes dois gráficos e vou verificar. Vou olhar para o gráfico de baixo e vejo assim. Em relação à variação, o fator que mais influência tem é o fator B. O que eu quero para um desvio padrão é que o desvio padrão seja o menor possível. Ok? Então vou pôr o B no nível menos 1, que é o nível onde o B tem o valor menor possível. Há alguma influência no valor médio? Não há, porque se eu olhar lá para cima para a tabela que tem, para o gráfico que tem a ver com os fatores médios, eu vejo que não há qualquer influência no valor médio. Portanto, eu posso tranquilamente dizer que, pondo o B no nível menos, vou melhorar a variação do meu processo sem alterar o valor médio do mesmo. Se eu agora olhar para o fator C, verifico o quê? Verifico se eu diminuir o valor do C, vou ter um valor menor em termos da dimensão, que é aquilo que eu quero obter. E isso vai ter alguma influência no desvio padrão, não vai ter qualquer influência. Portanto, eu posso facilmente estar a diminuir ou estar a pôr o C no nível mais, que eu sei que não vai ter qualquer influência no valor que respeita à variação do meu processo produtivo. Em relação ao A, o A, eu olho para o desvio padrão, que é o de cá de baixo, e vejo que tem que estar o A no nível menos, que é o nível que está mais à esquerda, que é o menor possível. Coincidentemente, o A no nível menos vai fazer com que a média do meu produto, ou com a média da minha dimensão interior, também diminua. Ou seja, o A vai-me afetar em simultâneo a média e o desvio padrão. Portanto, resumindo, o fator A afeta-me a média e o desvio padrão, e eu poluía no nível menos. O fator B só me afeta o desvio padrão, e eu vou pô-lo também no nível menos. E o fator C só me afeta o valor médio. Eu ia pôr o C no nível menos. Portanto, a combinação... ia pôr o C no nível mais. Portanto, a combinação que eu iria colocar para otimizar o meu processo, em termos de desvio padrão e em termos de valores médios, seria A-, B- e C+. E essa é que era a combinação que me iria obter, que iria melhorar a capacidade do meu processo e pôr o meu processo mais dentro dos valores-alvo que eu queria alcançar. Próximos temas sobre esta matéria. Vamos a seguir analisar interações entre fatores, ver como é que elas já vimos aqui uma pequena abordagem, vamos ver o que é que quer dizer e como é que podemos tirar benefício delas. Vamos também falar sobre a análise da variância, o A nova. Introdução dos fatores de ruído dentro deste tipo de experiências. Utilizar e selecionar as matrizes de experiências de Taguchi, as matrizes ortogonais. E, por final, vamos ver mais desenhos de experiências com resolução variada, que tipos de experiências é que existem e como é que elas podem se melhor adaptar ao nosso processo produtivo. Mais uma vez, obrigada pela vossa colaboração aqui comigo em termos de visão do projeto e espero vê-los numa próxima oportunidade. Obrigado e bom dia.